A nossa aula de hoje é muito importante. Muitas pessoas acham um assunto bem complicado, mas eu estou aqui para descomplicar. Bora aprender sobre acentuação gráfica de uma vez por todas. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e o meu objetivo é ajudar você a entender a língua portuguesa. Eu quero mostrar que ela não é tão difícil assim, então pode contar comigo. Hoje você aprenderá sobre acentuação gráfica e ainda terá a oportunidade de testar os seus conhecimentos, ok? Porque você poderá realizar um teste para verificar se realmente conseguiu entender a matéria de hoje. A função das regras é orientar a escrita das palavras, indicando onde se encontra a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são acento agudo, acento grave e acento circunflexo. É importante dizer que o tio é um sinal gráfico, ok? Um sinal e não um acento. Ele serve para indicar a nasalidade. As regras de acentuação se aplicam a diferentes tipos de palavras, como oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, ditongos abertos, hiatos e acentos diferenciais. É importante conhecer e aplicar essas regras para garantir a clareza na comunicação em língua portuguesa. Veja bem, se falarmos ou escrevermos a palavra com a sílaba tônica errada, mudaremos o seu significado. Isso pode causar uma grande confusão na comunicação. O que eu preciso que você tenha em mente? A sílaba tônica de uma palavra é pronunciada com mais intensidade. Um exemplo que ilustra bem a importância da sílaba tônica é a palavra janela. A sílaba tônica desta palavra é né, ou seja, pronunciamos janela, janela. O conhecimento da sílaba tônica é essencial para que a pronúncia da palavra seja correta, evitando assim mal-entendidos na comunicação. A mudança de sílaba tônica pode alterar o sentido de algumas palavras. Um exemplo é o termo médico e o termo medico. Nesse caso, médico é o profissional formado em medicina e medico é a primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, do verbo medicar. Mais um exemplo. Número, do verbo numerar. Não tem acento. Agora, se eu colocar acento, número. Por isso, peço para você prestar atenção na aula de hoje, combinado? Eu tenho certeza que fará total diferença para você. Nem sempre a sílaba tônica de um vocábulo leva acento gráfico. A palavra floricultura, por exemplo, tu é a sílaba de maior intensidade sonora, mas veja que não há acento gráfico. Por isso que, para evitar erros na acentuação das palavras, é fundamental ficar atento às regras de acentuação que eu explicarei para você. Monossílabos, palavras com uma só sílaba. Por exemplo, mal. Tendo em vista as regras de separação das sílabas de uma palavra, palavras com essa classificação não devem ser apartadas, uma vez que, como o próprio nome da classificação diz, mono vem de um. Chá e pé também são palavras monossílabas. Palavras oxítonas, quando a sílaba tônica é a última. Por exemplo, soufflé. Preste atenção na sílaba tônica. Soufflé. Flê é oxítona. Palavras paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima. Veja a palavra cavaleiro. Cavaleiro. A penúltima sílaba é a mais forte. Lei, portanto, paroxítona. Palavras proparoxítonas, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Xícara. A sílaba mais forte é xi, a antepenúltima. Sendo assim, é proparoxítona. Assim que eu começar a falar sobre a acentuação, todos esses conceitos serão bem importantes. Vamos lá! Monossílabos, como eu falei, são palavras formadas por uma única sílaba. São acentuados quando terminados em A, como pá, má e chás. É, pé, mês, três. Ó, pó, dó e nós. Bem tranquilo até aqui, certo?
Monossílabos tônicos terminados em A, E, O são acentuados. Isso explica o motivo de quis não ter acento. Termina com S. Sendo assim, não tem acento. Outro exemplo. Bem. Bem não é acentuado, pois termina com M. Vamos falar agora das oxítonas. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, sofá, maracujás. E, café, bebês. O, cipó, avós. Em, alguém, também, porém. Ens, parabéns. Agora, cuidado com a palavrinha muito perigosa. Caju. Muitas pessoas acentuam a palavra caju, mas observe que caju termina com U. As oxítonas só devem ser acentuadas se terminarem com A, E, O, em ou ens. Ou seja, caju não tem acento. Vamos para as paroxítonas. As paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Preste atenção nas paroxítonas porque tem mais regrinhas, ok? Nada complexo. Recebem acento quando terminadas em L, nível, réptil. R, açúcar, caráter. N, hífen, pólen. X, córtex, fênix. I, lápis, táxi. U, bônus. Uns. Fórum, álbuns. A, contil, órfã. Ão, sótão, órgão. Ons, elétrons, nêutrons. PS, bíceps, tríceps. Ditongos crescentes. História, água. Um recadinho rápido. Está gostando da aula e da minha explicação? Lembre-se de deixar o seu gostei, porque é muito importante. Faça sua inscrição no canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Vamos continuar agora com as proparoxítonas. Proparoxítonas são as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. É muito fácil gravar a regrinha, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Inclusive, a própria palavra proparoxítona é proparoxítona e é acentuada. Mais exemplos: médico, maiúsculo, ônibus, árvore, todas são acentuadas. Regras especiais de acentuação. Ditongos abertos. Os ditongos abertos el, ei e oi são acentuados para que não se confundam suas pronúncias com suas respectivas formas fechadas. Eu, ei e oi. Veja, formas abertas: céu, réu, chapéu, anéis, fiéis, pastéis. Formas fechadas: seu, meu, comeu, aveia, baleia, falei. Com a nova ortografia, os ditongos abertos ei e oi perderam acento em palavras paroxítonas. Por isso que as palavras ideia, geleia, jiboia e joia, por exemplo, não têm mais acento. Hiato. Acentuam-se os hiatos com i ou u sozinhos na sílaba ou seguidos de s. Veja, país, saúde, baú, miúdo, açaí, juízo. Mas preste atenção, hiatos seguidos de nh não são acentuados. Veja, moinho e rainha. São várias regrinhas? Sim, mas recomendo que você assista a aula várias vezes até se sentir seguro. Ao conhecer as regras, você terá uma base sólida para escrever corretamente. Mas a leitura também é uma ótima maneira de melhorar sua habilidade de perceber erros ortográficos de forma inconsciente. Quando você lê bastante, seu cérebro começa a reconhecer padrões e associá-los a palavras corretamente escritas. Então, quando você se depara com uma palavra acentuada incorretamente, seu cérebro pode identificar o erro sem que você precise pensar muito sobre isso. Isso é particularmente útil para a acentuação, já que muitas vezes acentuamos palavras de forma automática, sem perceber. Por isso, eu recomendo que você leia bastante para melhorar as suas habilidades de escrita e ortografia. É uma prática que ajuda a desenvolver um olhar crítico para a língua e aperfeiçoar o uso correto das palavras.
Vamos fazer um exercício agora para saber se você realmente conseguiu compreender? Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos. Letra A: paletó, avô, pajé, café, giló. Letra B: parabéns, vem, hífen, sair, oásis. Letra C: você, capilé, paraná, lápis, régua. D: amém, amável, filó, porém, além. Letra E: caí, aí, imã, ipê, abricó. 20 segundos para você pensar. E claro, se você precisar de mais tempo, não tem problema. Pode pausar o vídeo, ok? Tempo! Vamos corrigir? Se você marcou a letra A, você acertou. Todas as palavras são oxítonas porque a sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Paletó, avô, pajé, café e giló. E aí, como você se saiu? Deixe o seu comentário. Agora, indico que você assista a aula sobre as classes de palavras e indico que você faça o nosso teste de ortografia. Então, até a próxima aula. Tchau!